vai ser sobre a compulsão alimentar. Você vai entender se realmente você tem compulsão alimentar, como você vai tratar essa compulsão alimentar, como é que você pode tratar essa compulsão, o que que tem por trás de uma compulsão, né? Oi, Leti, tudo bem? Oi, Adri, vamos compartilhando, meninas. Aqui estão entrando agora time forte, né? Time forte aqui do Emagrecendo Comigo. Isso aí, meninas, estou gostando de ver, marcando presença todos os dias, né? Para que realmente a gente tenha resultado. Como eu tô falando sempre lá com vocês, diariamente, a gente aprendendo e praticando, a gente tem um resultado sim, tá bom? Então, aqui vamos dar início à nossa live, pra gente não perder muito tempo, porque o Instagram, quando dá 1 hora, ele derruba tudo, né? Então, olha só. Já comecei aqui com a nossa música, que vocês já sabem que a gente tem uma música pra gente energizar, pra gente elevar a nossa energia. Você tá cansado, tá chegando do trabalho, ou até mesmo trabalhou em casa e tá ali cansada, com aquela mente cansada, e essa mente cansada deixa você indisposta de realizar qualquer outra atividade até você chegar, até você dormir, né? Então, eleve a sua energia. Como? Ouça uma boa música. Aquela música que você sinta mesmo, e aí você muda a sua energia muito rápido, tá bom? Vamos lá, menina? Então, olha só. Conforme a live de ontem, né, que foi falado sobre 6 alimentos, e eu tenho mais alimentos ali para trazer para vocês. Eu vou trazer amanhã em live. Então, eu quero falar aqui o seguinte. Oi, oi, Carlinha. Oi, Alves. Oi, oi, Fabi. Oi, oi, vamos entrando, tá? Então, conforme conversado ontem na live, a gente tá numa sequência de lives, onde são 7 lives, a gente tá na live 2 hoje. Então, lembrando que essa live, ela não fica gravada, ela não fica salva, tá? Só para quem tá lá no grupo, elas recebem um resumão. Então, para quem ainda não tá no grupo do Desafio Emagreça Comigo, ele é um grupo onde você emagrece 2 quilos em 7 dias, com toda a estratégia, todo o passo a passo, dado lá no grupo. Então, você tem um anexo que é aqui nessas lives de todas as noites, 18 horas, onde você recebe todas as informações de todos os assuntos, mas quando chega lá no grupo, a gente vai trabalhar para a gente praticar e colocar em ação. E aí, eu já estou recebendo, hoje é o 2º dia, mas eu já estou recebendo no meu WhatsApp mensagens de mudanças, tá? E isso é muito bom, viu, meninas? Essas mudanças. Então, olha só, pra gente chamar mais meninas, pra gente chamar mais pessoas pro nosso grupo, tá? Pro nosso grupo lá do Emagrecendo Comigo, pra gente formar um time. Olha só, a gente formar um time no Emagrecendo Comigo, para ter muito mais mulheres, muito mais pessoas ali com o mesmo objetivo que a gente, né? É muito legal a gente fazer esse movimento aí e ajudar pessoas também para que a gente traga pessoas para ter esse resultado que a gente vai ter, que você vai ter. Então não tenha sozinha, chama amiga aí e vamos lá pro grupo, tá? Então aqui, ó, clica aqui no aviãozinho. Ai, eu vendo aqui, depois eu vejo aqui as perguntas, tá? Ontem eu acho que teve e eu não vi. Foi mal aí. Então, olha só. Clica aqui no aviãozinho e manda para 3 amigas que você vê na primeira. Já manda para as 3, tá bom? Pode clicar aí no aviãozinho para você compartilhar. Agora aqui, eu quero dar os parabéns para vocês, tá? Eu quero dar os parabéns aqui para vocês que estão marcando presença diariamente, estamos lá no grupo e com todo o movimento, com tudo que é de melhor. Tô dando os parabéns aqui para vocês, por você estar participando, por você estar colocando em prática tudo isso, porque com certeza o resultado é seu, é mérito seu, pelo esforço que você está fazendo, pela sua dedicação, por você aceitar o desafio, né? Então, o esforço, o mérito é todo seu, tá? Então, aqui eu quero dar os parabéns para você. E dizer também que com o resultado, geralmente a gente espera um resultado bem visível, né? Meninas, sejam muito bem-vindas, tá? Clícia, Amália, Simone, Michele, sejam muito bem-vindas.
Então, olha só, a gente quer logo um resultado bem visível, aquele resultado na balança, né? É muito claro, às vezes, ele aparecer, às vezes não aparece logo na balança, mas ele aparece em quê? Aparece nas suas roupas, aparece em medidas, aparece com sinais e sintomas que você antes sentia e hoje não sente mais, aparece até com o próprio intestino, com a mudança, tá? Então, assim como na live que foi falada ontem, né? Com toda essa mudança que está acontecendo com o corpo, né, com estratégias diferentes, com alimentos diferentes que está sendo incluído, a quantidade também, é normal ele sentir, é normal você sentir melhoras também. Então, assim, é bem legal você trazer para você e ver realmente que mudança está acontecendo com você. Vocês podem colocar aqui, viu, meninas, que estão participando lá do grupo do Desafio Emagreça Comigo. Para quem não está participando, é só clicar aqui no link da minha bio que você já preenche o questionário e você já fica dentro dele, tá? Então, meninas, coloca aqui para mim quais as mudanças que você já tá vendo, assim, aparentemente, sinais e sintomas, algo que você tá sentindo que hoje, agora, você viu que realmente fez mudança aí em você estar dentro do grupo e estar recebendo todas essas informações, todas essas dicas e estratégias aí bem legais para vocês. Coloca aqui, meninas. Vamos participar, vamos dar coraçãozinhos. Não vão colocar? Tá tudo bem, então. Olha só. Então, eu quero mostrar um pouco para vocês aqui de como é que vocês vão estar colocando em prática. Eu vou estar falando aqui sobre a compulsão alimentar, né? Olha só, a Carla Adriana aqui colocou que ela já eliminou 1.400 com a mudança de 2 dias, tá? Foram 2 dias. Hoje vai completar 2 dias, né, Carla? E eu tenho certeza que outras meninas também, tá? Outras meninas também. Eu falei, a gente tá no 2º dia, tá? Eu falei 2 quilos em 7 dias. Até 2 quilos. Mas pode ter gente que pode ultrapassar. Pode ter gente que não vai eliminar os 2, mas elimina 1.500. Então, assim, depende muito de pessoa para pessoa. O metabolismo, o que realmente você está fazendo. Olha só, Elizabeth, já me sinto bem mais magra. Com certeza, gente. Então, assim, não se exijam muito, às vezes, de você olhar na balança, tá? Não faça isso. Porque, às vezes, a balança, ela não mostra. Mas a roupa mostra, as suas medidas, como eu tô falando. Você se sentir mais desinchada, a sua barriga aparecer mais, você se sentir mais leve, né? Se sente mais saciada. É normal isso acontecer e eu quero que você realmente traga para você isso daí e veja que isso daí é um ponto bem positivo, muito positivo, por você já ter começado todo esse processo e ter lhe permitido acontecer tudo isso com você, tá? Porque às vezes a gente exige tanto da gente, se cobra tanto, que às vezes a gente não vê os resultados. A gente já quer logo o quê? Uns 5 quilos a menos, uns 6 quilos, como eu sempre falo. Focar sempre numa meta. A meta é 2 quilos em 7 dias, então vamos para 2 quilos em 7 dias. Não olha para o tanto que você tem que eliminar, se são 10 ou se são 20, tá bom? Não olha para essa quantidade. Vamos olhar para uma meta semanal, tá, meninas? Semanal. As medidas que são importantes. Isso mesmo. Elizabeth massoterapia, então ela sabe muito bem aí como funciona, né? As medidas, elas falam muito mais, né? Às vezes, eu sou um exemplo. Antes eu pesava 58 quilos, mas eu não tinha a quantidade de massa e de medidas que eu tenho hoje. Hoje, as minhas medidas são menores, mas o meu peso é maior, olha só. Então, para você ver como a balança, ela não é muito parâmetro, mas a gente não pode esperar só por ela, tá, meninas? Por quê? Eu tô falando isso porque às vezes aparece de pessoas se desanimarem porque a balança não mexe,
de jeito nenhum. E aí eu tento mostrar, cadê tua foto? Cadê a roupa que você começou? Cadê as suas medidas? E ali a gente vai mostrando. Então eu tenho certeza que vocês aí que começaram o desafio, né, que tá lá junto no grupo, já tiraram as fotos de vocês. E vocês vão ver aí o resultado incrível em 7 dias, como vai ser a foto. Só quero perder gordura localizada, não preciso perder peso. O que fazer? Dayana, é o seguinte, a gordura localizada, você vai ter que perder uns quilinhos sim, tá? Por quê? Porque ela tá localizada. A gente não tem, o teu corpo, o nosso corpo, ele não entende que ele tem que retirar a gordura de apenas um local. Ele vai retirar como um todo, tá bom? Então é assim, é todo um processo, é uma etapa. Você tem que primeiro eliminar a gordura do teu corpo, independente de ser localizada ou não, e depois você ir trabalhando, tá? Para ele ir moldando. Como assim moldando? Para ele ir adquirindo músculo, para ele ir realmente indo para onde você realmente quer ter mais músculo, mais massa, né? E o que eu sempre gosto de falar aqui é o seguinte, meninas, às vezes a gente quer eliminar apenas a barriga, culote, mas como eu falei, o nosso corpo ele não entende isso, porque a gente não quer eliminar bumbum, né? Mas o nosso bumbum, a musculatura do bumbum, ela é pequena. O que compõe ali o bumbum são gordura. Então, quando você vai emagrecer, ele elimina tudo. Eu fiquei um tempão sem perder nada porque meu organismo era lento, agora ele é acelerado. Também tem esse outro ponto, por ele ser lento, você também tem que ter paciência para ele acelerar. Como que ele vai acelerar? Com estratégia de alimentos, a gente dando aquele choque, né, de várias estratégias para poder ele acelerar, tá bom? Então, vamos lá. Eu gosto muito de fazer uma ferramenta que eu vou trazer aqui para vocês, se vocês quiserem também, tá? Coloca sim ou não se querem. Uma ferramenta para vocês terem clareza. Como assim, Lalucha, clareza? Meninas, eu sempre falo isso, eu gosto de estar sempre falando isso. E vocês já me pegaram falando lá no grupo também, né? Sobre isso. E às vezes eu não tô recebendo resposta de que se realmente tem feito, eu quero ver as fotos, se realmente está fazendo, né? Aquela ferramenta escrita. É muito importante a gente trazer do nosso inconsciente, tá? Para o nosso consciente. Por quê, meninas? Porque às vezes a gente tem um simples desejo de dizer que quer emagrecer, mas a gente não sabe muito bem por trás de tudo isso o que realmente o emagrecer vai trazer para ti. O que realmente o emagrecer ele vai te beneficiar, tá? Não é simplesmente o eu quero emagrecer. Então, fiquem aqui até o final, porque eu vou dar essa ferramenta para vocês fazerem. E ali vocês colocam no grupo. Quem não tá no grupo, por favor, entre. Durante esse processo de emagrecimento, mais a musculação, no caso do bumbum, agachamento ajuda a não perder o bumbum? Ajuda sim, porque ele vai tonificar. E ali você vai tá fazendo os exercícios para criar massa muscular junto com a sua alimentação, né? Ele vai ajudar a tonificar. Mas você vai perder algumas gordurinhas, mas que você vai tonificar, vai deixar ele mais durinho. Mas às vezes não. Geralmente por falta dos exercícios, né? O bumbum ele fica com um aspecto às vezes que a gente não quer, aquele aspecto mais, vamos se dizer aqui, caído, né? Que na verdade não é um bem caído. E que se a gente for fazer um exercício, ele dá um pump, assim, rapidinho. Por quê? Porque agora fugiu. Os vasos sanguíneos ali, né, começam a ativar. Não sei se vocês observam. Quando você faz o exercício, eu principalmente observo logo. Minha perna tá tranquila. Tá, vamos falar aqui, murcha, um exemplo. Aí a gente começa a fazer o exercício, a gente não sai da academia com a perna inchada. Então, porque ali teve, né, a vasodilatação dos vasos sanguíneos e também ativou a musculatura, tá? E ali você fazendo com frequência, logicamente que você vai ativar, tá bom?
Então, meninas, olha só. Então, fiquem aqui porque eu vou colocar para vocês a ferramenta para vocês fazerem, tá bom? E aí, a gente vai usar agora, eu quero que vocês me ajudem pra gente usar umas figurinhas aqui. Como a gente vai falar de como controlar a compulsão alimentar, o que a gente vai fazer, né? A gente bota a hashtag aqui e show compulsão. Quem é que tem compulsão alimentar? Aqui, levanta a mão. Quem tem compulsão alimentar? Quem acha que tem, ou quem sabe, ou às vezes você pode dizer que tem e às vezes nem é compulsão alimentar, tá? Porque o termo compulsão alimentar é bem usado, né? É bem usado. E aí, às vezes, as pessoas não sabem o que é compulsão alimentar, tá, meninas? Né, Elizabeth? Então, olha só, quem não sabe o que é a compulsão alimentar, os sinais e sintomas que isso apresenta e como é que você se sente, presta bem atenção no que eu trouxe aqui para vocês sobre a compulsão alimentar. A compulsão alimentar, eu tô ouvindo bastante, né? Nossa Senhora. Compulsão alimentar. Eu posso dizer que eu tenho compulsão alimentar? Se eu não soubesse, eu dizia que sim. Quando eu tô no meu momento de TPM, né? Teve até uma que colocou no grupo ontem, se eu não me engano, a Fabiane colocou no grupo ontem, que ela estava de TPM e ela tem uma compulsão por doce. E meninas, quando a gente tá no processo pré-menstrual, menstrual, os nossos hormônios aí ficam todos à flor da pele e tá tudo bem, tá? Agora a gente tem que ter um controle da situação. Não é que a Lalucha não vai comer o doce. Às vezes você pode me ver comendo brigadeiro. Tá tudo bem, gente, eu sou ser humano assim como você, tá bom? Não vá me parar na rua e dizer, olha, eu vi a Nutri comendo brigadeiro. Não faça isso, tá? Porque a Nutri come, mas a Nutri come apenas um brigadeiro. A Nutri se contenta com um brigadeiro, tá bom? Então, olha só, vamos entender aqui o que é a compulsão alimentar, tá? E como é que você pode controlar? Primeiro, que você tem que entender o que é a compulsão alimentar, tá? A compulsão alimentar, meninas, ela é uma doença, tá? Ela é uma doença, principalmente com distúrbios mentais. Calma. E na maioria dela, a necessidade de comer é muito intensa, é muito grande. Então, vamos lá, vamos ver quem se identifica com o que eu vou falar aqui, tá? E aí eu vou falar para vocês como é que você pode controlar, como é que você pode tratar, como é que você pode acabando com tudo isso aí, tá? Que o fato bom é a gente trazer e reconhecer, tá bom? Para poder a gente realmente tratar a raiz do problema. Não ficar empurrando aquilo ali com a barriga, tá bom? Então, olha só. A compulsão alimentar é mesmo quando você não sente fome e você come incontrolável. Mas é um incontrolável até chegar a um ponto de você comer escondida, evitar de sair com a família para poder ficar em casa e comer. Às vezes, você tá numa reunião em família e aí para você não transparecer isso para a família, você não come ou você come tranquilamente, mas depois você, quando chega em casa, você espera aquelas pessoas dormirem e você, ataca a geladeira, né? Incontrolavelmente. Esses são uns dos sinais que aparecem com a compulsão alimentar, tá? Então, geralmente, elas pegam também em grande quantidade, elas comem em grande quantidade e quando elas se dão conta do que realmente ela tá fazendo, ela vomita, tá? Ela chega a vomitar. Toda vez esses sinais que aparecem, vomitando Lalucha, não. Pode você ser compulsiva por não conseguir controlar, mas que você come até passar mal. Entendeu? Olha só que legal. Então, eu quero que vocês tragam aqui para vocês e realmente vejam o que realmente está acontecendo, tá, meninas? Porque aí a gente vai estar trabalhando realmente o que é para ser trabalhado, né?
E o que eu sempre falo, a parte da nossa mente, ela controla tudo. A nossa mente, ela é nossa amiga. Mas quando ela quer ser nossa inimiga, é a pior, entendeu? É a pior. Então a gente tem que ter muito cuidado, tá? Então, olha só. Pessoas com esses sintomas, ela tá ligada com a ansiedade. Então, nem sempre ela vem só com a compulsão. Por isso que, mais lá na frente eu vou falar pra vocês, a compulsão tá ligada com a ansiedade e ela vai gerar uma depressão. Então, por isso tem que ter bastante atenção em você diagnosticar isso com você. Pode passar 6 dias na semana fazendo a reeducação alimentar e um dia tirar para o dia do lixo? Claro, Marília, um dia não, tá? Eu falo uma refeição pro dia do lixo. E eu nem falo dia do lixo, eu falo uma refeição livre. Que na verdade você quer comer você quer comer mais, né? Porque as meninas estão aprendendo lá que elas não estão se privando dos alimentos. Claro, às vezes a gente quer um final de semana uma pizza, né? Mas se eu antes comia 10 fatias de pizza, que eu tenho pessoas aqui à prova disso, que antes ia para um rodízio e comia a pizzaria inteira, e hoje só come 2 fatias, entendeu? É possível você fazer isso. É possível você comer uma fatia, 2 fatias todo final de semana? Pode, não vai te fazer engordar. Agora, lembrando que você tem que ter o quê? Lembra, meninas, que eu falei ontem? Tudo é o déficit, né? É o gasto energético. Você tem... A Carla levantou. Você tem que comer, mas você também tem que ir gastando para poder você ter aquele déficit calórico durante no final do dia. É uma matemática muito simples. Eu vou comer, eu vou gastar. Mas, claro, tem gente que fala assim, eu vou malhar para comer. Não, gente, peraí. A gente vai malhar, eu tenho certeza que você, mulher, assim como eu, vai malhar para quê? Para se sentir bem, para se sentir com o corpo mais definido, com o corpo mais desenhado, com as gordurinhas a menos, não é? Então, se você diz assim, eu vou malhar para comer, então você não tá com esse objetivo aí que você realmente tem, mas você não colocou ainda para fora, tá? Então, muita atenção pro que a gente fala, porque às vezes, da forma que você fala, te impossibilita de você dar continuidade no processo, de você começar um processo, tá? Uma pausa aqui. Eu fico rouca. Cristine, eu às vezes passava mal quando comia e principalmente quando era besteira. Mas, Cristine, você passava mal por comer muito ou passava mal da besteira ter te feito mal? Tem 2 situações aqui. Coloca pra mim, por favor, tá? Então, meninas, olha só. A gente ontem falou sobre os alimentos, né? Sobre os alimentos que te ajudam a emagrecer. Por que eu trouxe ele primeiro? Pra poder você entender o que eu ia falar hoje e o que eu vou falar durante os outros dias. Então, a compulsão, geralmente também, ela é ligada a dietas erradas, a dietas totalmente restritiva, alimentação errada. Então, lembra como eu falei para vocês que tem alimentos que você come que ele vai te gerar aquele ciclo vicioso, incontrolável, que você vai comer e você não vai ter controle de comer, de parar de comer. Então, esses alimentos são o quê? Como eu falei, são os alimentos de alto índice glicêmico, né? São aqueles alimentos que vão dar um alto pico de insulina no teu corpo. Esses alimentos viciosos, eles podem causar, sim, uma compulsão alimentar. Então, muito cuidado com esse tipo de alimentos. Para quem esteve na live ontem, tá sabendo o que eu tô falando agora, tá? Por isso que você não pode perder a sequência para poder você entender a cada live, tá? Então... E geralmente as pessoas que têm compulsão alimentar, ela come para ela ter um conforto emocional, para ela preencher um vazio. E às vezes elas comem e não preenchem esse vazio. E aí elas comem muito e muito e muito mais. Então, por isso que eu sempre falo aqui, que às vezes pode ter gente que não está entendendo,
que a fome, você tem que entender e perceber se é fome física ou se é fome emocional. Geralmente você está estressada, geralmente o teu dia foi muito agitado, geralmente você pode estar fazendo tarefas do dia inteiro acumulado, ou tarefas de outras pessoas, né? Geralmente acontece isso, por você estar no trabalho e você faz o teu trabalho, faz o trabalho da colega, faz o trabalho da outra colega. Aquilo ali vai gerando um estresse que vai te ajudar para você levar para uma compulsão alimentar, para você ter uma ansiedade, e ali depois só a gente já sabe o que vai acontecer, né? E quando a pessoa almoça bem satisfeita e depois tem vontade de beliscar algo. Ah, Cristine, ontem eu falei isso na live, tá? São os alimentos, tá bom? São os alimentos de alto índice glicêmico, tá? Alto índice glicêmico. Porque você comeu bastante, né? Lorenzo, meu personal aí. Você comeu bastante. E aí, carboidratos de alto índice glicêmico, ele tem um pico de insulina muito alto no teu sangue, né, no teu corpo, e aí logo você sente vontade de comer. Se você não come alimentos que vão te dar saciedade, lembra que eu falei ontem, saciedade pra que te quero? Cadê as meninas daqui do movimento? Cadê as meninas? Saciedade pra que te quero? Você tendo alimentos que vão te dar saciedade, você não vai ter essa vontade aí de beliscar, principalmente doce, né, Cristine? Sim ou não? Então, meninas, olha só. E geralmente essas pessoas que têm compulsão alimentar, isso. E geralmente essas pessoas que têm compulsão alimentar, elas sofrem com problemas com a imagem do corpo, né? Elas se sentem ruim com o corpo que tem, se sentem insatisfeitas, mas elas ficam com aquela na cabeça, aquelas dietas malucas para fazer, né? Começa numa segunda-feira e aí desiste e para e fica naquela ida e vinda, né? Aí ela passa mal, por quê? Porque ela começa com as dietas totalmente restritivas, né? Com alimentos inadequados que não vão ajudar. Tem alimentos também que ajudam você a ter esse transtorno aí, né? Nessa compulsão alimentar. Se você não regular também o teu intestino, também fica mais difícil de você continuar, de você começar o tratamento também, tá? Por quê? Porque no intestino é onde é produzido 70% da serotonina. Então, o nosso intestino ele tem que estar bem regulado também, tá bom? Não é que você faz todos os dias que ele tá regulado. Tem vários outros sintomas que você pode estar tendo uma inflamação aí no intestino. Então, tudo é avaliado para poder você ver se realmente você está passando por esse processo, tá? Então, já quando acontece com os problemas emocionais, aí já é muito mais grave, né? Já é muito mais grave. Por quê? Porque você aí realmente ela tem que ser trabalhado em conjunto com o psicólogo, com a nutricionista, né? Porque a nutricionista ela luxa se é o psicólogo que vai trabalhar. Meninas, olha só. O psicólogo ele vai trabalhar a parte, né, mental ali daquele paciente que tá com aquela compulsão alimentar gravíssima, porque também tem por grau. A nutricionista ela também trabalha, dependendo da área da nutricionista, ela também trabalha com vários tipos de ferramentas, onde vai estar ajudando também esse psicólogo nesse tratamento. Também com a alimentação, como eu falei para vocês, a alimentação, ela tem a sua grande parcela aí, tá? De culpa, né? Se a alimentação for errada, para ter essa compulsão alimentar, tá? Então, quais os melhores alimentos para noite, no caso de quem estuda tarde? Elizabeth, a gente pode estar colocando lá no grupo, mas eu posso estar falando aqui daqui a pouco, quando a gente estiver na parte de alimentos aqui, tá bom? Da compulsão. Segura aí, se eu esquecer, pode mudar de novo, tá? Oi, Ju, seja bem-vinda! Então, olha só.
Agora eu perdi aqui. Então, tá, os alimentos. Os alimentos, eles realmente têm uma parcela aí, se for o alimento de forma errada, né, que vai gerar mais compulsão. Industrializados, ele ajuda no aumento dessa compulsão também. Por quê? Porque ele desregula todo o teu intestino também. Ele vai causar uma inflamação no corpo. E aí, você vai só aumentar, tá? Meninas, olha só. A live vai ficar um pouco mais extensa. Eu posso até ficar depois de mais de 1 hora. Então, pra gente não dispersar aqui. Eu sei que o assunto tá bom, né? Então, pra gente focar aqui. Vamos usar aqui a nossa hashtag pra gente fazer um movimento aqui nesse Instagram. Que eu quero barulho. Vamos usar aqui o hashtag showcompulsão, né? O hashtag showcompulsão. E quem tá gostando, dá um joinha. Quem tá gostando, levanta a mão. Pra eu saber se realmente esses assuntos que eu tô trazendo aqui pra vocês estão fazendo sentido. Está ajudando você, tá? Então, aí, ó, eu vim toda linda, toda arrumada pra você tirar uma foto minha, tá? Tira uma foto minha. E me marca no Instagram também, tá bom? Com a nossa hashtag emagreça comigo. Então, olha só. Ah, que legal que vocês estão gostando, meninas. Lu, eu não costumo comer comida de noite. Diz aí o que eu posso comer à noite. Ótimo. Eu vou colocar. São dúvidas também de umas 3 pessoas que vieram também no meu WhatsApp. Então, vamos lá. Quais são os sintomas, meninas, da compulsão? Fabi, tô maquiada, olha só, vim toda linda porque eu quero foto. Olha só, quais são os sintomas da compulsão, meninas? Os sintomas da compulsão é você comer mais rápido, mais do que o normal, tá? Eu vou estar falando também sobre o processo de mastigação, que ajuda você a emagrecer, tá? Então, é você comer mais rápido, mais do que o normal. Você não percebe a quantidade de comida que você tá comendo. Você come mais e você ainda está com fome. Sabe aquela fome que não passa nunca? E tem gente que diz assim, é um buraco que tá dentro de mim? É um buraco. É aquela fome louca. Então, esse também é um dos sintomas que precisa também ser bem avaliado. Comendo, mesmo quando já tá saciado, mas aí é o ponto. Às vezes, e lembra que eu até falei, meninas, troquem o prato. A primeira estratégia que eu coloquei na segunda-feira, troquem o prato. Porque às vezes você está acostumado em comer em prato grande, em prato fundo. Tem gente que come em travessa, né? Então, se você está acostumado em comer em prato grande, diminua. Por quê? Porque se você vê um prato grande, você quer encher mais ele de comida. Você acha que você está comendo pouco, você acha que você vai passar fome. Por quê? Porque você está vendo o tamanho do prato, né? Outra coisa também, quando você for em self-service, quando passar essa quarentena aí, for em self-service, olhe, não se sirva logo, olhe o que tem para você se servir, você já escolhe aqui na sua cabecinha e você já vai direto no que você quer. Não fica colocando de pouquinho em pouquinho, porque de pouquinho em pouquinho você vai encher o prato. Aí, geralmente, prato de self-service é grande, né? E aí você vai encher o prato, tá? Mesma coisa também, às vezes, em rodízio. É o pratão. Pega um pequeno, porque às vezes você coloca... Vem, bota. Vem. Pensa que não, o prato grande já tá com 5 fatias. Aí você vai comer rápido, porque você quer as outras que você não viu e você quer comer. E ali é um ciclo que vai virar dentro de você. Minha irmã come em prato pequeno e repete 3 vezes. Mas aí já é uma outra situação que a gente tem que realmente comer. Aí para essa... Fica na mesa. Aí eu costumo dizer assim, não bota comida na mesa. Deixa no fogão. E te serve pronto. Porque tem gente que não tem vontade de voltar pro fogão pra repetir, né? Também pode ser uma estratégia, tá? Mas para quem ali está acompanhando, sabe dos alimentos que dá saciedade
e você mantém aquilo dali, você termina e tranquilo. E uma coisa também muito importante, a gente sempre tá colocando na nossa cabeça do que realmente a gente vai fazer, do que realmente a gente quer. A gente já saindo, sabe, meninas? Às vezes a gente sai com os filhos da gente, né? E a gente não fala assim, menino, olha só, eu vou sair para tal lugar, mas você não me pede nada, tá? Ou então não faz tolice, né? Não é geralmente que a gente fala, não é? Geralmente a gente fala assim. Então, a gente tá treinando ele, né? A mesma coisa é aqui, ó. A gente vai sair para o aniversário, fala com a gente mesmo. Eu vou comer só um docinho, eu vou comer só um crepe e depois eu vou fazer o jantar bem leve. Pronto. Fala isso 3 vezes. Fala isso 4 vezes pra você, tá? Porque tem uns sabotadores na minha cabeça. Tenho uns sabotadores na minha cabeça. Isso mesmo. Marília, essa é uma estratégia. Isso mesmo. Isso são sabotadores que fica na nossa cabeça e a gente tem que conversar, a gente tem que falar, né? Para quem não conhece que os sabotadores, para quem realmente, às vezes, tem gente que não acredita. Mas aí, quem é que fica falando na tua mente? Quem é que fica criando aquilo dali? E ali você deixa ela levar e você não faz nada. Não, a gente tem que vir com palavras positivas para poder a gente mudar, tá? Que geralmente também tem muitas mulheres que falam assim: ah, eu sempre fui gorda, eu sempre fui gordinha, não tem mais jeito não. Como que ela vai ter força para ela começar? Como que ela vai ter força para ela começar, para ela continuar? Ela, tenho certeza que é o tipo de pessoa que começa toda segunda-feira, na terça já não continua. Por quê? Porque ela tá na cabeça dela que ela é sempre gordinha e ela vai ficar gordinha, né? Não pensa naquela estratégia de dizer, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer isso, então é isso que eu vou fazer. Tá bom, meninas? Então, olha só. Também de comer sozinha, lembra que eu falei? De comer sozinho, de comer sozinha, de não querer sair junto com a família, de querer ficar em casa para poder ficar comendo, atacando geladeira. Tem gente que tem guarda chocolate escondido para ninguém ver ou para não dividir com o filho e ali come 10 pacotes, né? Incontrolável, tá? E tem como mudar isso, tá bom? Tem como mudar. Só muda a partir do quê? Quando você realmente toma a sua decisão. Quando você realmente identifica esse problema dentro de você. Quando você realmente vê que isso é a causa do seu problema. Tranquilo, meninas? Posso seguir? Então, olha só. Que eu até estava comentando agora há pouco, né? E com esses pensamentos aí. E geralmente os pensamentos desse tipo de pessoas é o seguinte: eu não consigo me controlar. Eu vou abrir a geladeira, eu vou pegar um chocolate, mas eu não consigo me controlar. Aí ela vai e pega. Ela vai e pega realmente vários. E ela fica com aquilo. Eu não consigo me controlar. Ela não começa a trabalhar dentro dela de como ela tem que fazer para ela melhorar, tá? Então fiquem aqui porque eu vou colocar uma ferramenta para você trabalhar isso, tá? Para você trabalhar isso. E geralmente esse tipo de pessoas tem vergonha de si mesma. Tem vergonha de botar uma roupa que colhe, tem vergonha de botar um maiô, tem vergonha de sair para um banho, tem vergonha de se reunir com amigas, né? Tem vergonha de estar no meio social. E aí, esse tipo de pessoas que tem esse comportamento, que tem vergonha de estar no meio social, é normal? Só que aí tá o seguinte: as pessoas, muitas pessoas convivem com esse, é assim mesmo, né? Com esse tipo de comentário. É esse mesmo. Eu sempre tive isso. Então, assim, pode ter começado lá na adolescência,
não ter percebido, e foi para muito tempo, né? E às vezes, geralmente também, é o quê? São dores que ela sentia na infância e gerou também, e trouxe para a atual dela agora, né? Quando ela começou com a crise compulsiva, são dores na infância. E geralmente pode aparecer com esses tipos de compulsão, tá? Como, por exemplo, menina, come toda a comida, não estraga. Não estraga essa comida, porque comida é caro. Não joga no lixo. Quem aí ouviu muito isso? Ah, eu ouvi muito isso, eu cresci com isso, mas eu não tenho isso. Tá, tudo bem, mas tem gente que pode ter tido um distúrbio a partir daí. Então, se seu filho não tem mais vontade de comer, tá, deixa lá. Não fala nada, tá? Não fala nada, tá bom. Se ele não comeu hoje é porque ele não tá bem, tá bom? Não insiste, não fica dizendo que comida é que ele tem que realmente comer. Ah, menino, ele se deu bem em tal coisa, vai ganhar um presente, comida. Aí você começa a instalar o teu lado emocional, que para você se sentir bem é só com a comida. Tá? Então, assim, tem muitos fatores lá atrás que geralmente traz para atual e que muitas vezes a gente não dá conta. E a gente nem imagina que são coisas lá do passado, né? Que vem atuar aqui no presente. Tá bom? E olha só, quais são os riscos que a compulsão pode trazer? Ela pode trazer uma depressão, obesidade, infertilidade, tá? Infertilidade, insuficiência cardíaca por conta de excessos, né, de alimentos que vão fazer mal realmente, tá? Então, muita atenção para identificar. E tem sim como você identificar, tem sim como você trabalhar isso com você internamente, né? Se for alto nível, procurar ajuda profissional. E você está trabalhando isso internamente para poder você trazer. Não entendi, Fabi? Depressão? Sim, a compulsão, ela pode gerar uma depressão, sim, como eu falei. A compulsão, ela muitas vezes vem por ansiedade e que ela vem trazer uma depressão. Porque a pessoa quer se isolar, a pessoa não quer ficar no meio social, né, com as amigas, não quer ter convívio, ela geralmente não quer estar junto porque ela quer estar dentro de casa para comer escondida, né? E ali ela vai se enfiando com a comida e querendo aquela emoção, aquela sensação de prazer da comida. E aí ela não consegue ter. E ela come, ela não consegue se achar, né? E muitas vezes a depressão, ela aparece, é normal. Então, a compulsão, ela vem de uma ansiedade, geralmente ela vem acompanhada de uma ansiedade, e ela traz uma depressão junta, tá? Então, assim, é muito bom você identificar qualquer mudança que venha acontecer com você, é bom identificar. Oi, Dai! Seja bem-vinda! Minha mentora linda, agora eu estou sendo vigiada, viu, meninas? Então, olha só, vamos dar sequência aqui. Como é que a gente faz o tratamento? Lembra que eu falei ontem pra vocês? Então, por isso que eu falo, não perde uma live, porque cada uma é a sequência da outra, tá? Então, o alimento, ele tem aí uma grande parcela de culpa pra gerar essa compulsão. Sabe por quê? Porque muitos alimentos, eles vão gerar essa compulsão, esse transtorno. Por quê? Porque alimentos com calorias vazias, eles vão só te gerar aquela compulsão, aquela vontade de comer que não vai parar nunca, né? E aí, você não consegue nem pensar. Você não consegue pensar do que você comeu. Falando em pensar, meninas, sabe uma coisa?
Eu passei para vocês na segunda-feira, né, para vocês colocarem, passei lá no grupo, para vocês colocarem no caderno o que vocês se alimentaram no sábado e domingo, tá? Eu coloquei lá. Fizeram? Coloca para mim aqui. Fizeram sim ou não? Essa daí. Fizeram sim ou não? É muito importante você fazer. Por quê? Porque você vai realmente trazer pro teu... Ah, Simone, que bom que você fez. Cris fez, Carla fez. Olha que maravilha. Isso aí. Conseguiram identificar o que vocês comeram, o que vocês colocaram ali é de rotina da vida de vocês, da alimentação de vocês? E se aquilo ali é rotina, será que é ele que não está fazendo você engordar? Então, eu coloquei para vocês fazerem essa atividade para você realmente enxergar, tá? Eu quero esse exercício também. Eu vou mandar para ti. Pode deixar que eu vou mandar. Para poder você realmente enxergar o que tá te atrapalhando, tá? A ferramenta que eu trouxe hoje para vocês foram uma parecida com essa daí, que faz muito sentido você fazer essa também, tá? Então, olha só, você vai ter que entender se você tá comendo descontroladamente. Você tem que entender assim, eu tô comendo descontroladamente, por que eu tô comendo descontroladamente? São todos os dias? O que tá acontecendo para eu ter esse descontrole? Foi o estresse do dia? O que foi? Laluxa, eu não vou ter tempo para estar pensando no que foi, no que não foi. Meninas, lembra do que eu falei para vocês, né? A gente tem que ter um tempinho sim pra gente. Por quê? Porque se a gente começar a falar que a gente não tem tempo pra gente, que eu não tenho tempo para pensar no que eu vou fazer, isso aí pode te gerar ansiedade. Se você não tem um pensamento bem centrado ali, que você consiga se concentrar, né? Isso aí pode te gerar uma ansiedade, ele pode te atrapalhar no seu processo de emagrecimento. Então, eu tô aqui para te ajudar, para você ter esse controle, para você lembrar de você. O mais importante é você se conectar com você. A partir do momento que você se conecta com você, que você se concentra, é muito, 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 muito importante. E você vai dar atenção, você vai dar prioridade para você. Meninas, olha só, vai faltar 5 minutos, vai cair, eu vou entrar de novo, porque ainda tá faltando assunto, tá? Aí vocês entram novamente, tá bom? Eu fiz, eu quero entrar no grupo, não é rotina, foi só um desvio. Ah, muito bem, isso é importante você trazer, que não é rotina, é um desvio, tá vendo? É importante você identificar qual é o problema, tá? É muito importante você identificar. Por quê? Porque você identificando, você começa a realmente entender. Ah, foi só um desvio. Ah, eu realmente eu tive essa vontade. Você tá trazendo essa responsabilidade para você. E a partir do momento que você traz essa responsabilidade, você começa a ter controle. Por quê? Porque eu tô responsável, então eu tô responsável por isso, eu vou comer, mas eu vou fazer tal coisa para que amanhã eu volte para minha linha normal. Tá vendo? Do que você dizer assim, ah, eu tô descontrolada, eu vou comer e eu não quero nem saber. Aí você realmente perde o controle. Quando você perde o controle, você não consegue voltar e ter o controle de você mesma. Tá bom? Isso, meninas, vamos compartilhando. Daqui a pouco a gente cai aqui, eu vou sair antes, aí a gente entra novamente. Eu quero todas aqui. Qual é a nossa hashtag que a gente colocou hoje? Quem lembra? Hashtag, temos duas, né? Que é do nosso grupo, que é a Emagreça Comigo e a Chocompulsão. Isso mesmo, a nossa hashtag Chocompulsão. E cadê as meninas das nossas figurinhas hoje? Que é a do bracinho, hein? Cadê? Então, olha só. Outra coisa. Eu já ouvi muito falar. Come de 3 em 3 horas. Para você emagrecer, come de 3 em 3 horas.
Eu ouvi muito isso. E eu me formei, quando eu me formei, tinha essa metodologia, né? Isso! Muito bem! Tinha essa metodologia. Ah, tá aí a Cristine com a nossa figurinha. Isso mesmo, Cris. Comer de 3 em 3 horas. Comer de 3 em 3 horas. Isso, meninas, ó, já está defasado. Então, quanto mais você come de 3 em 3 horas, mais você tem vontade de comer, né? E aí você fica com aquilo na cabeça que realmente... Ah, você já vai correr, né, Fabi? Tá bom, meu amor. Lá no grupo depois a gente conversa, tá? Corra bastante. E aí, você começa a... Para quem tem esse problema de compulsão, não é bom de 3 em 3 horas. É certo você fazer a ingestão de alimentos corretos que vão te ajudar a você ter saciedade, né? Cadê? Saciedade para que te quero, né? Então, isso é muito importante, tá bom? Isso, comer de 3 horas é super de quadro. Então, espere a fome comer. Ai, como é que eu vou saber se eu tô com fome? Gente, quando a fome vem, dói. Já ouviram falar que fome dói? Dói muito. A gente começa a sentir um ardor na barriga, né? Lá no fundo. Então, quando realmente aparecer essa dor aí, você sentir fome, aí você come, tá? Então, não come ali de 3 em 3. Agora sim, também eu gosto sempre de dar esse lembrete. Se você realmente chegou naquele alto nível ali de fome, aí você às vezes perde o controle, né? E aí você quer comer tudo. Então, quando você vê que realmente aquilo ali é a fome, para e vai comer, tá? Outra coisa. Prioriza comer frutas e verduras. Vou falar isso agora, Carlinha. Vou falar isso agora. Comer frutas e verduras. Por quê? A gente falou ontem, né? Saciedade. Vai te dar saciedade, tá? Água também. Ingerir água. Então, eu coloquei o exercício hoje da água. Inclusive, já tive resultados. Inclusive, a Carla Adriana colocou que a quantidade de água que ela estava ingerindo não estava correta. Ela agora está ingerindo a quantidade correta. Ela já sentiu diferença. Olha só. Com 2 dias, ela já teve 1,4 kg eliminado. Oh, uau! Nutri, eu escutei que vontade de comer não é fome. Não é mesmo. Vontade de comer não é fome. As frutas também matam minha vontade de comer doce. Claro, geralmente as frutas que têm um sabor mais adocicado, ela mata a vontade de comer doce. Ela tem como a gente fazer preparações delas mais saudáveis, né? Pra gente não cair na tentação do doce. Então, é sempre bom a gente ter alimentos dentro de casa que não vá nos sabotar, tá? Que ela vá realmente, quando der aquela vontade do doce, tá, Fabi? Que você colocou na TPM. Antes do seu período, já compre barrinha pequenininha de 50%, 70% de chocolate, deixe lá. Ah, Laúcia, eu não gosto, mas começa a mudar o teu paladar. E ali deu aquela vontade do doce, não tem um prestígio em casa, mas eu comprei aquele de 70%. Eu não gosto, mas eu vou botar na minha boca. Bota, pronto! Você botou, deixou no céu da boca e ali ele vai te aliviando aquela vontade de comer doce, tá bom? Pode usar essa estratégia também, tá, meninas? Então, beber água é muito importante. Geralmente, é tão simples, né? Tomar água. Gente, é simples, mas o resultado é eficaz durante o dia inteiro. Você fazendo o seu cálculo e sabendo qual é a quantidade que você tem que ingerir de água durante o dia inteiro, você vê um resultado no final do dia, tá? Então, se você percebe que você tá com uma pele mais seca e você tá com o lábio seco, isso aí já é um sinal que o teu corpo tá trazendo para você que você tá com falta de água, você tá precisando de água. Então, se você não tem um hábito de ingerir água,
Coloca um alarme, coloca a garrafa do seu lado, no lugar onde você vai estar indo e vindo várias vezes para poder você lembrar. Isso faz total diferença, tá? Alimentos também industrializado. Eu falei também agora há pouco. Ele não vai ajudar você a ter um resultado no seu emagrecimento e com a compulsão alimentar. Vou encerrar agora e volto já, viu?